Bom dia, senhores deputados, obrigada pelo convite. É muito importante e muito gratificante para mim receber o convite para falar na Câmara para os senhores e trazer um pouco da voz da ciência para que a ciência possa embasar políticas públicas. Esse é o trabalho que eu tenho me dedicado há alguns anos, já com o Instituto Questão de Ciência, e o meu trabalho na USP é um trabalho mais técnico, científico, mas que me possibilita fazer essa ponte tão necessária entre academia e parlamento, governo e sociedade. O que eu gostaria de trazer para os senhores é um panorama sobre o andamento das pesquisas em medicamentos e vacinas. Eu acho que o Wanderson colocou muito bem a situação dos números, eu não preciso falar disso, eu acho que deixou bem claro que a situação é preocupante, a doença começa a sair das grandes metrópoles e chegar no interior dos estados, nós vamos precisar de testes diagnósticos, começando então pelos testes, eu gostaria de deixar bem claro que o único teste diagnóstico que realmente podemos usar é o RT-PCR, como o Wanderson bem colocou, então esse é o teste que vai conseguir detectar o material genético do vírus e que possibilita as medidas de isolamento do paciente, rastreamento dos seus contatos e que pode depois nos dar um panorama realmente real de como a doença está se espalhando. Os testes sorológicos de anticorpos, eles servem para a gente ter um estudo epidemiológico de como a doença já se espalhou. Mas é muito importante lembrar que os testes de anticorpos, primeiro, se dividem em duas categorias. Existem os testes sorológicos que nós fazemos com imunocromatografia e eles são mais confiáveis, eles são feitos tirando sangue da pessoa, então eles não são tão práticos, porque você realmente precisa de uma equipe de laboratório para poder fazer isso, mas eles são mais confiáveis. Já os testes rápidos, que são aqueles que funcionam como um teste de gravidez, você faz um furinho no dedo e com uma pequena amostra de sangue, você tem um cassete que vai te dar uma resposta sim ou não. Então, esse é um teste que não vai medir a quantidade de anticorpos que a pessoa tem, mas ele diz sim ou não. Esse teste, ele serve para fazer estudos epidemiológicos, mas ele não deve jamais ser usado nem para fazer diagnóstico e nem para liberar pessoas da quarentena, porque ele é um teste que apresenta muitas falhas de falso negativo e de falso positivo. Os melhores testes rápidos que tem no mercado hoje apresentam 15% mais ou menos de falso negativo, o que quer dizer que a sensibilidade do teste é falha 15% das vezes, não consegue detectar os anticorpos. Então, naquele momento, pode ser que a pessoa já se infectou, já produziu anticorpos, mas pela quantidade que ela produziu e pela sensibilidade do teste, o teste não consegue detectar. O mais perigoso, no entanto, é o percentual de falso positivo. Os melhores testes que tem no mercado costumam dar 1% de falso positivo. Isso quer dizer que 1% das pessoas que não têm anticorpos vão dar positivo no teste, vão achar que têm anticorpos, e isso pode causar uma falsa impressão de segurança, e essa pessoa pode se sentir protegida, e pode querer romper as indicações de isolamento social e de prevenção. Então, por essas razões, esses testes não servem nem para diagnóstico, porque eles estão medindo anticorpos, então estão medindo quem já teve uma exposição ao vírus e produziu anticorpos, e não servem para ser usados como medida de liberação da quarentena, porque esses falsos positivos podem trazer podem expor pessoas ao risco de forma desnecessária. Então, isso é algo que precisa ficar bastante claro. Mas esses testes podem ser usados para fazer estudos epidemiológicos, levando em conta o erro dos testes, como o pessoal da Federal de Pelotas está fazendo, e daí sim para ter um panorama de como a doença se distribuiu. O ideal é que se faça isso periodicamente e a gente vai ter uma resposta melhor a partir do momento que a curva estabilizar e começar a cair, porque daí a gente tem realmente uma ideia de quantas pessoas foram infectadas
desenvolveram anticorpos. Outro ponto importante para justamente os senhores poderem pensar em políticas públicas mais para frente de liberação da quarentena é que nós não sabemos ainda se essa produção de anticorpos, medida pelos testes rápidos ou pelos testes sorológicos, é uma produção de anticorpos neutralizantes. Anticorpos neutralizantes são aqueles que são protetores e que impedem a ligação do vírus no receptor celular, impedindo, então, que o vírus infecte a célula. Esses são os anticorpos que nós buscamos em uma vacina, por exemplo. Mas, para testar se os anticorpos são neutralizantes, é preciso de outro tipo de ensaio de laboratório e não um simples teste rápido de anticorpos ou mesmo teste sorológico. Esses só vão dizer tem ou não tem. E, no caso do sorológico, quanto tem, mas não vão conseguir nos dizer se esses anticorpos são protetores. Então, isso é outra coisa que tem que ser levada em conta. Provavelmente, uma grande quantidade das pessoas terá anticorpos e terá anticorpos protetores, mas é algo que ainda está sendo estudado e a gente precisa de um pouco mais de tempo para ter certeza de qual vai ser o percentual de anticorpos neutralizantes que as pessoas estão produzindo. Outro fator importante e não é uma notícia boa, infelizmente, mas é que nós não sabemos quanto tempo esses anticorpos vão durar. De acordo com os dados que nós temos de outros coronavírus, a gente sabe que os coronavírus são um tipo comum de vírus respiratório, então tem vários tipos de coronavírus que dão só um resfriado comum, diferente do SARS-CoV-1, MERS e o atual SARS-CoV-2, e esses outros coronavírus nos trazem informações que não são muito encorajadoras, porque geralmente a resposta imune que a gente desenvolve para esses vírus não é duradoura. Ela dura aí meses, 1 ano, no máximo 2 anos. Então, nós também vamos precisar de mais estudos, e esses estudos estão sendo feitos, para ter uma ideia de se essa imunidade, caso ela exista, quanto tempo ela vai durar. Então, nós estamos ainda engatinhando com a fisiologia do vírus e com a resposta imune, e isso, a ciência vai trazer essas respostas, mas essas respostas demoram um pouco para conseguir realmente embasar políticas públicas com segurança. Lembrando também que a resposta imune de anticorpos não é a única resposta. As respostas celulares a infecções virais são mais comuns, é um outro tipo de célula, são células T do sistema imune, que vão fazer uma resposta celular. E vírus, geralmente, como ele fica necessitando do sistema imune, e muito mais esse tipo de resposta do que uma resposta de anticorpos, que os anticorpos precisam que o vírus esteja circulando fora da célula, e ele só se replica dentro da célula. Então, para outros tipos de parasita, como bactérias, por exemplo, que elas não costumam entrar na célula, elas circulam do lado de fora, a resposta de anticorpos costuma ser muito mais importante. Para vírus, a gente tem resposta de anticorpos e resposta celular igualmente importantes, e a gente está começando a ter estudos que medem também a resposta celular e que estão dando uma resposta promissora. Parece que realmente as pessoas desenvolvem uma boa resposta celular ao vírus e essa resposta talvez seja mais duradoura. Tem alguns estudos que mostram para SARS, para o primeiro SARS, que as pessoas desenvolveram resposta celular duradoura, que durou até mais do que 5 anos. Então, isso já é uma ótima notícia para nós. Do lado de medicamentos, eu estou muito preocupada com a liberação do Ministério da Saúde do protocolo para uso precoce da hidroxicloroquina. Nós não temos ainda nenhum medicamento específico para tratamento da Covid-19. Isso não quer dizer que os pacientes estão jogados à própria sorte, e isso é muito importante que fique claro, porque muitos querem nos fazer acreditar que existe uma opção: tome hidroxicloroquina ou morra. É melhor tomar do que não fazer nada. Ninguém está fazendo nada. Os pacientes estão sendo tratados com as melhores tecnologias possíveis, estão sendo tratados com medicamentos de suporte, com ventilação mecânica, com oxigênio e em ambiente hospitalar. Então, como o Wanderson mostrou, a taxa de recuperação é alta,
as pessoas se recuperam de Covid-19, Covid-19 não é uma sentença de morte, mas, obviamente, para aqueles pacientes que precisam de internação, a gente precisa de cuidados, seria bom ter um medicamento específico, mas nós ainda não temos. Nós não temos evidências suficientes para nenhum medicamento que está em fase de estudo. E, infelizmente, para a hidroxicloroquina, nós já temos evidências suficientes de que ela não funciona em nenhuma fase da doença, ela foi testada em células, em animais, principalmente o modelo animal, que foi testado em camundongos transgênicos e em macacos, mostrou que não funciona, ela não consegue diminuir a carga viral em nenhuma fase da doença, nem de forma profilática, nem no início dos sintomas, nem na fase intermediária e nem na fase grave. Isso foi testado em combinação ou não com azitromicina, não fez a menor diferença. Publicados em revistas médicas muito conceituadas, como New England Journal of Medicine, o JAMA e a Lancet, mostrando também que a hidroxicloroquina não funcionou em estudos observacionais, em estudos de coorte. E foram trabalhos muito bem conduzidos. Então, é muito importante o posicionamento dos senhores deputados em relação a uma liberação do Ministério da Saúde que pode colocar em risco a população, pode trazer falsa esperança, pode trazer uma falsa sensação de segurança. As pessoas podem achar que porque estão tomando hidroxicloroquina estão protegidas da doença, não estão. Inclusive, saíram 2 trabalhos grandes com pacientes de lúpus e artrite reumatoide, que são pacientes que fazem uso contínuo dessa medicação para essas doenças, que são doenças autoimunes. Ora, se a hidroxicloroquina funcionasse de forma profilática ou no início dos sintomas, seria de se esperar que pessoas que fazem uso contínuo dessa droga ou não adoecessem de Covid-19 ou não evoluíssem para fases graves. Um estudo publicado no Immunity Reviews, que é uma revista muito conceituada da área médica, examinou os prontuários de 15.000 usuários de hidroxicloroquina nessas 2 doenças. Não houve nenhuma mudança, nenhuma alteração da quantidade de usuários de hidroxicloroquina que adoecem ou que evoluem para a fase grave da Covid-19, mostrando claramente, então, que essa medicação já foi testada em pacientes doentes, já foi testada em animais, já foi testada em pacientes de outras doenças que fazem uso contínuo da droga para ver se ela teria alguma ação protetora, e ela falhou em todos esses quesitos. Então, me preocupa muito ela estar sendo agora protocolada para uso precoce como uma diretriz do Ministério da Saúde. O mais preocupante de tudo isso é que, se pelo menos fosse uma droga inócua, a gente ia falar, tá bom, vai, pelo menos mal não faz, mas não é o caso. Infelizmente, a hidroxicloroquina, principalmente em combinação com a azitromicina, que é como ela tem sido usada, ela provoca danos cardíacos. Ela tem um risco cardíaco de provocar arritmia que não deve ser negligenciado. E não deve ser negligenciado principalmente por quê? Porque grande parte dos pacientes de Covid-19 são pacientes cardíacos. O grupo de risco inclui pacientes cardíacos. Então, nós estaríamos dando para pacientes cardíacos que potencialmente já têm um maior risco de contrair a doença, 2 drogas que provocam arritmia cardíaca. Isso tudo em uma doença onde o próprio vírus também ataca o coração. Nós sabemos que o COVID-2 também consegue atacar diretamente o coração. E eu gostaria muito de dividir essa ideia, então, com os senhores, para que, de repente, a comissão possa tomar uma atitude em relação a essa normativa que saiu hoje pelo Ministério da Saúde, além do gasto inútil de dinheiro público com algo que não tem comprovação científica, quando esse dinheiro que está sendo dirigido para compra de comprimidos de hidroxicloroquina e distribuição no SUS, tudo isso provavelmente vai envolver uma logística que envolve um custo para o erário, esse dinheiro poderia estar sendo muito mais bem empregado na compra de mais testes diagnósticos, como o Wanderson mostrou, que são tão necessários, de mais insumos, porque em um momento onde falta swab para fazer teste de PCR, onde falta swab, senhores,
A gente não tem como fazer a coleta de muco da garganta e do nariz, porque esses insumos estão em falta. Não é o momento da gente gastar dinheiro com uma droga que já foi comprovado que não funciona e que traz riscos. Então, essa é a minha contribuição. Eu também trabalho no Instituto de Ciências Biomédicas com o desenvolvimento de vacinas, no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Departamento de Microbiologia, e para deixar os senhores com uma boa notícia, pelo menos, nós estamos no meu laboratório desenvolvendo 5 estratégias vacinais para a Covid-19. E as vacinas no mundo todo tem mais de 90 laboratórios trabalhando no estudo de vacinas. Algumas já estão bem adiantadas e sendo testadas em humanos, como a da Moderna, nos Estados Unidos, a do Instituto Jenner, em Oxford, na Inglaterra, e 2 vacinas chinesas, e mais algumas que já estão sendo testadas em humanos. A de Oxford me parece, no momento, a mais promissora, ela se saiu muito bem nos testes em animais, e talvez até o final do ano ela fique pronta. A boa notícia é que Oxford já falou também que vai abrir a patente, então o Brasil precisa se preparar para conseguir uma logística de produção de vacina. Provavelmente as primeiras vacinas serão vacinas biotecnológicas, elas são de mais fácil produção, mas me preocupa o que o Wanderson apresentou tão claramente. Se nós não temos pessoal capacitado para fazer testes diagnósticos, será que nós temos pessoal capacitado para fazer produção de vacinas? Nós temos uma grande tradição de produção de vacinas aqui no Brasil, com o Instituto Butantan, com a Fiocruz. Então, esse é um grande diferencial brasileiro que devemos nos orgulhar muito. Nós temos plena capacidade de produção, mas é importante que nós estejamos preparados para a produção de vacinas baseadas em biologia. Então, fica a boa notícia, eu acho realmente que até o final do ano nós teremos uma vacina. Não sabemos se essa primeira vacina vai ser a mais ideal, provavelmente não, mas é uma primeira, e mesmo que ela não ofereça uma proteção de 90%, como a gente espera de uma boa vacina, ela vai ser útil e deve ser usada de qualquer maneira. Enquanto isso, é muito importante que exista um fomento para a pesquisa de vacinas e de testes diagnósticos mais baratos. Além dos testes diagnósticos que a gente está usando de RT-PCR, tem alguns em desenvolvimento que são testes de antígeno e testes de CRISPR, que é uma outra tecnologia de edição de genoma que foi adaptada para conseguir detectar o RNA do vírus. E o teste de antígeno também, não é o teste de anticorpo, é um teste de um antígeno específico para ver se o vírus está lá, e esses testes precisam de financiamento para pesquisa, para ficarem prontos. Talvez eles possam ser uma alternativa viável aos testes de PCR, que são mais caros, mais complicados, exigem mais pessoal capacitado e exigem insumos que no momento estão em falta no mundo todo. Então, fica o meu recado final de que, se os senhores puderem ajudar em garantir o financiamento dessas pesquisas com vacinas e com novos testes diagnósticos, é um serviço imenso que os senhores estarão fazendo pelo país, porque não existe desenvolvimento de tecnologia e nem combate à pandemia sem um investimento sólido e constante em ciência. Muito do que nós estamos vivendo hoje poderia ter sido evitado se os investimentos em vacinas e medicamentos desde 2002, quando tivemos a primeira epidemia de SARS, não tivessem sido cortados. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, mas acontece e acontece repetidamente. A ciência acaba funcionando em soluços. Dá um soluço porque teve uma emergência e daí todo mundo coloca dinheiro em cima e quando acaba a emergência, acaba o soluço, acaba o dinheiro, não conseguimos mais financiamento e a ciência para. Isso aconteceu com SARS em 2002, isso aconteceu com MERS em 2012, isso aconteceu com o novo surto de MERS em 2015. E isso não deve acontecer desta vez no Brasil. Nós precisamos estar preparados para um novo surto, para uma nova pandemia,
pandemia, porque essa com certeza não será a última. Nós temos vários coronavírus de morcegos que estão circulando por aí, pode ser vírus de influenza também, nós temos outros vírus que são perigosos, e nós precisamos estar com a ciência de ponta em andamento e preparada para conseguir ter estratégias. Vacinas, por exemplo, baseadas nessas tecnologias mais modernas, moleculares, elas conseguem ser, como a vacina de Oxford, como a vacina da Moderna, e como essas vacinas que estão sendo pesquisadas na USP e também no INCOR, são vacinas versáteis. Isso quer dizer que, trocando uma simples sequência de DNA ou de RNA, você consegue adaptar essa vacina para variantes do mesmo vírus ou para um outro vírus. Essas pesquisas precisam continuar em andamento para que a gente possa sempre ter uma vacina pronta, versátil, facilmente adaptada para uma nova situação. Eu fico disponível para perguntas que os senhores possam ter. Muito obrigada pelo espaço, foi uma honra poder falar nessa casa. Muito obrigado, doutora Natália, muito esclarecedor. Muito obrigado pela sua participação. Se puder continuar conosco, nós ainda temos 2 convidados e na sequência a gente abre os deputados já inscritos para as perguntas. Eu convido ao Fábio Guedes Gomes, professor